Olá, alma abençoada! Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura e uma interpretação da lua cheia em Sagitário, que é o ápice da lunação geminiana de 2022. Eu já estou aqui com o mapa da lua para fazer a interpretação astrológica e eu vou fazer também uma leitura de cristais, que é chamada de cristalomancia, com escolhas para você sintonizar a sua intuição e receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior para os seus rituais, para as suas magias, para você poder sintonizar mesmo as suas intenções com a energia do cosmos e para que as energias possam fluir para você e para você alcançar os melhores resultados e objetivos na sua vida. Lembrando que as leituras de cristais são atemporais. Então você pode assistir qualquer outra leitura aqui do canal quando você quiser fazer um ritual e os aconselhamentos que você receber vão servir para aquele ritual, tá bom? E agora, para nós começarmos esse trabalho, para estabelecermos a nossa conexão com a espiritualidade, eu vou convidar você a respirar profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos. E primeiramente, eu agradeço aos seus guias espirituais por terem trazido você até aqui. Agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência. Agradeço aos meus guias espirituais por este trabalho, por esse momento. E peço que sejam abertos os portais mais adequados para que nós possamos receber os aconselhamentos e direcionamentos dos astros no céu, que possamos compreender as energias que estão à nossa disposição para que elas sejam usadas em nosso benefício da melhor e mais elevada maneira. E peço que as nossas intuições estejam conectadas com as hierarquias de luz superiores para que possamos receber as bênçãos em nossas vidas e para que as energias possam fluir e para que a prosperidade possa brilhar. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos lá. O que nós temos para essa lua cheia? Lua cheia é o ápice de uma energia, é uma lua de colheita. Então, tudo que é colocado de intenção em uma lua cheia vem para um ápice, vem para que seja colhido, mesmo que seja uma coisa que nem exista na sua vida. Então, já a dica para os rituais é que você sempre faça alguma coisa em lua cheia, porque a lua cheia significa que ela está recebendo a potência máxima da luz do sol e ela está reciclando aquela energia de uma certa forma e fazendo a própria magia que é mesmo da lua, trazendo essa luz aqui para a Terra já como um refletor, né? E aí essa lua sendo trazida dessa forma traz toda uma mística junto com ela. E não é à toa que sempre houve muito misticismo em cima da lua cheia. E não é à toa que a lua cheia sempre foi usada para comemorar, né? Rituais, ciclos, estações e tudo mais. A lua sempre foi um bom referencial de medição dos ciclos, do tempo e tudo mais. E aqui, essa lua bonitinha, maravilhosa, em Sagitário, fazendo então a sua oposição para o Sol em Gêmeos, estão fazendo uma quadratura para Urano. Para Netuno. Então, Netuno está em Peixes e está fazendo uma quadratura dupla. Então, Lua, Sol e Netuno aqui num ponto. E eu acabei até, enfim, né, confundindo, falando de Urano e tudo mais, porque nós estamos começando também a entrar em um movimento, porque o Urano está aqui também no meio desse jogo e tudo mais, não fazendo aspectos diretamente para o Sol e para a Lua, mas Urano está começando um movimento que depois nós vamos sentir, daqui a alguns meses principalmente, de refazer a quadratura com Saturno. Saturno agora está retrógrado em Aquário e ele está vai começar a se aproximar de Urano de novo daqui a algum tempo, né? Se aproximar do aspecto, né? Do aspecto de quadratura, que é um aspecto de tensão. E nesse momento, Urano está muito pertinho ali de Vênus, está relativamente perto também do nó do norte. Como o nó do norte faz o movimento, os nodos fazem sempre um movimento retrógrado, que é para trás, na roda zodiacal, em comparação com os outros pontos e planetas. Então, nós temos Urano um pouquinho agitado aqui também nessa lua cheia. Mas não fazendo, como eu falei, aspecto diretamente para a Lua. Mas vamos lá. Então, só para a gente contextualizar tudo isso. Nós temos, então, Netuno fazendo a quadratura dupla, né, uma quadratura T, que a gente chama,
para a Lua e para o Sol. Então, essa Lua, na verdade, vai nos desafiar, de uma certa forma, a sermos criativos. Ou seja, essa é uma Lua que vai falar como que você pode sair da caixinha. Como que você pode ir além, porque essa Lua está em Sagitário, né? Então, Sagitário fala sobre ir além, sobre romper barreiras, né? Ir além daquilo que é conhecido de uma certa forma, né? Sair do núcleo pequeno para poder ganhar o mundo, de uma certa forma. Sagitário tem uma relação com o arquétipo do explorador ou do aventureiro, né? Então, essa Lua vai falar o que é que você tem dentro de você, que você sente, que você precisa, sabe, pôr pra fora, que você precisa fazer crescer na sua vida, o que é que você quer transbordar na sua vida, na sua existência, e que vai pra muito além de você, né? E o porquê de pensar, né, nessa coisa do ir muito além da própria individualidade é uma questão importante, porque como o regente de Sagitário, que é Júpiter, está em Áries, e Áries é um signo que traz uma energia, de uma certa forma, de pensar muito nas próprias necessidades, nas próprias vontades, nos próprios desejos, então a gente pode sentir aquela coisa de querer muito avidamente realizar algo. E a partir dessa realização, a gente acabar pensando, né, se isso for levado para um aspecto sombra, aí para aquela energia do custe o que custar, doa quem doer, e isso é uma coisa um pouco complicada, principalmente porque nós temos as energias, como eu falei, de Urano aqui movimentado nesse céu, né, nesse caos aqui que tá o céu, porque tem um monte de aspecto acontecendo. Eu não vou falar de todos, né, eu vou falar da energia de uma forma mais holística. Mas Urano tá aqui, né, junto com Vênus e fazendo já praticamente, né, o começo da quadratura para Saturno, então a energia já tá puxando ali, e Saturno em Aquário. Eu falei desse movimento retrógrado de Saturno em Aquário no vídeo da Lua Crescente, então se você não assistiu ainda, assista para que você consiga, enfim, né, fazer a sua fazer a sua movimentação intelectual também, para entender a reflexão dessa alunação, né? Porque a alunação traz sempre uma lógica, ela traz um começo, meio e fim, é um ciclo, né? Então, a partir do momento que a gente planta uma semente, que a gente começa a trabalhar uma energia, a gente vai, então, agora, para o ápice dessa energia, para depois essa energia ser integrada. E quando a gente tem um movimento retrógrado no céu, nós estamos, né, passando por um momento, e nós passamos por momentos, quando os planetas estão retrógrados, de reflexão e de entender como que uma energia pode ser integrada, porque como tudo é luz e sombra, então no momento em que nós olhamos, às vezes, pensando só num aspecto luminoso, só, por exemplo, num desejo, alguma coisa que eu quero, numa utopia, né, como é o caso de Saturno e tal, em Aquário no caso, pensar, né, numa estruturação a longo prazo para a vida, nossa, e aquilo que é o melhor, o mais perfeito e tal. Mas aí quando a gente só olha isso, e a gente não pensa também, mas quais que são os desafios, quais que são os contras dessa situação, porque tudo tem dois lados. Às vezes uma coisa que é boa pra você pode não ser boa pro seu vizinho. Um exemplo muito bobo, tá? Muito, muito bobinho mesmo. A gente tem aqui um vizinho que agora faz muito tempo que ele não faz isso, porque também, né, enfim, a pessoa aqui, né, bruxo, faz as magias pedindo silêncio, né? Eu faço muita magia para pedir silêncio quando eu passo por algumas situações de causa aqui relacionado a onde eu moro. Enfim, e a gente tinha um vizinho que, à tarde, assim, no meio da tarde, a pessoa ligava a música alta. Às vezes, enfim, para fazer faxina e às vezes para receber amigos, para receber pessoas, enfim. E aí eu pensava, nossa, aquela pessoa acha legal porque é bom pra ela ouvir aquelas músicas, ficar com aquelas pessoas, fazer barulho, gritar no meio da rua. Mas pra mim, que sou vizinho e que tô aqui gravando e que preciso de silêncio, que preciso de concentração, não é bom, não é legal, entendeu? É um exemplo muito bobinho, muito, muito, muito bobinho, só pra você conseguir entender o que essa alunação tá tentando elaborar. Porque nem tudo aquilo que você gosta ou que é bom pra você vai ser bom pro coletivo, vai ser bom pra todo mundo. Então é o momento mesmo de você sair da caixinha, de você sair um pouco da zona de conforto, e essa é justamente a proposta que essa lua tá trazendo, né? E além dos seus próprios horizontes, para você entender, através de uma relação de empatia, o que é bom pro outro, que pode ser bom pra você, e o que de repente é bom pra você, mas que não é bom pro outro, que então vocês precisam chegar no meio termo. É importante ter diálogo, saber conversar, ainda mais com a energia de Gêmeos rolando, agora, ainda mais que Mercúrio
ainda está na sua zona de sombra, mas ele já entrou em Gêmeos. Então ele está voltando para o seu movimento de trabalhar as questões de comunicação, e comunicação também com os vizinhos, com colegas de trabalho, com parentes que de repente não são tão próximos. Aquelas questões, principalmente eu sinto assim, que ficaram mal resolvidas, questões que, assim, onde guardou-se rancor de alguma coisa, principalmente de família, isso que eu tô falando, porque a gente tem também, enfim, Lilith retrógrada em Câncer, e enfim, nossa, é uma coisa. E eu já tô observando essa Lilith faz um tempo, mas eu tô evitando falar muito dela, porque quando a gente fala muito de Lilith, ainda mais essa Lilith em Câncer, como a Lilith passa 9 meses em um signo, então, assim, muitas questões de ancestralidade, família, questões principalmente de linha materna, abusos familiares, né, cometidos contra mulheres, essas coisas, é uma coisa, enfim, que aparece aqui, né? Então, como essa Lilith tá aparecendo e tudo mais, então, assim, pode ser que alguma coisa venha à tona e que você precise lidar. Assim, que você precise lidar com o seu emocional relacionado a essa situação toda. E por que eu resolvi falar da Lilith hoje, né? Porque a Lilith está fazendo uma quadratura justamente para Júpiter, e agora a Lua tá em Sagitário, que é o signo que Júpiter rege. Então, assim, é como se agora essa Lilith fosse realmente dar um impulso indireto para essa Lua e falando assim: e aí, Nenê, vamos resolver? Sabe? Tem essa questão aqui, você não pode tentar abafar esse trauma para sempre, tentar abafar essa sombra para sempre. Principalmente assim, quando tem segredos familiares e coisas assim, o campo familiar como um todo cria assim, não só uma confusão, mas cria uma disfunção no sistema familiar como um todo. Como eu trabalho com constelação sistêmica, então, assim, para quem entende um pouco disso, vai entender muito bem do que eu tô falando. E quando a gente tem um sistema desajustado, quando a gente tem alguma questão, né, que não está sendo olhada, que foi escondida, que foi abafada, porque não se queria perder a reputação de alguém por conta de algo que foi feito, entendeu? Às vezes é um filho fora do casamento, sabe? Às vezes é um estupro, é um abuso, é alguma coisa. Então, quando essas coisas ficam ocultas no campo familiar, cria uma disfunção no campo, e aí uma hora ou outra isso tem que vir para a luz. Então, essa lua cheia também pode trazer essas questões. Apesar da Lilith não estar conversando diretamente com a lua, logo, enfim, passar um dia praticamente que a lua já vai começar a fazer um aspecto para a Lilith. Então, eu acredito que essa lua cheia vai ajudar a trazer à tona algumas coisas. Pode ser que não aconteça na lua cheia em si, mas é interessante você, assim, manter os olhos e os ouvidos abertos para questões familiares e para que possa ser trabalhada essa energia, né? Para que, se tiver alguma questão, que seja conversado, que seja trabalhado uma energia de perdão, porque afinal a gente tem Netuno em Peixes, fazendo uma quadratura dupla, né, para Sol e Lua. Então tô falando assim, como é que você vai acolher essa situação? Como é que você vai amar incondicionalmente pessoas, por exemplo, que te machucaram? Como é que você vai perdoar? Essa é uma questão para ser levada em consideração relacionada a essa lua cheia. Não basta simplesmente querer expandir, ir além, e crescer, e ter sucesso, e tal, se você também não olhar para as outras questões que estão ficando para baixo do tapete, porque ninguém aqui nesse planeta é só luz, tá? Todo mundo tem questões de sombras para trabalhar, todo mundo tem questões para resolver, então vamos parar de hipocrisia e vamos olhar para as cacas também, porque se não olhar para as cacas, uma hora ou outra, vem uma avalanche tudo de uma vez e não é gostoso. Então, aproveita para trabalhar quando a energia do céu favorece essas energias de limpeza e de trabalhar essas coisas, porque senão, depois, né, quanto mais a gente oculta, quanto mais a gente ignora, chega uma hora ou outra que vem tudo de uma vez. E quando vem tudo de uma vez, aí já era. Aí não tem como fugir mais do processo, e aí o processo é doloroso, a coisa é contundente, e aí, enfim, não dá para fugir, né? Então, feita a interpretação astrológica, agora nós vamos para a leitura de cristais. E você vai escolher, então, entre os elementos Buda, douradinho, e elefantinho douradinho. Então, Buda ou elefante, faça a sua escolha. E nós vamos começar com a leitura do Buda. Certo? Bom, foi o que veio, então vamos usar só essas pedrinhas aqui mesmo. Então vamos lá. Eu peço às entidades responsáveis por esse trabalho da cristalomancia que abram os portais dos registros acásticos
os meus de quem está me ouvindo neste momento, para a realização dessa leitura, para que sejam trazidos os melhores aconselhamentos e para que seja possível estabelecer as melhores intenções para os rituais, para as magias, para que a sincronia energética possa acontecer, para que a prosperidade possa brilhar na vida de quem está me ouvindo neste momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Ok. Nossa, olha só que interessante. Certo, muito interessante. Então tá, para você que escolheu o Buda, eu estava falando na leitura astrológica sobre questões familiares e tudo mais, né? Então, para você particularmente, pode ser que alguma questão familiar realmente venha à tona. Pode ser que tenha alguma coisa que venha aqui para abrir e, assim, não fala aqui se você vai descobrir uma coisa ruim, se você vai descobrir uma coisa boa, porque quando a gente fala de processo de sombras, a gente não fala de coisas ruins, a gente fala de coisas que estão ocultas, tá? Então, eu sinto aqui que tem alguma questão oculta, sim, mas que, assim, a partir do momento que isso for revelado, é você que vai receber essa energia e decidir se isso é bom ou não para você. A recomendação que eu te dou é que você realmente coloque intenções nos seus rituais, nas suas magias, para que a verdade seja revelada. E para que haja uma organização do seu campo familiar, como um todo, tá? Principalmente em linha paterna, mas pode colocar o campo familiar como um todo, tanto paterno quanto materno, porque isso pode sim te ajudar. E eu sinto, assim, que no geral é como se você estivesse sentindo a sua vida um pouco parada, as coisas um pouco sem se movimentar. Acredito eu que principalmente no campo profissional, pode ser que você esteja num momento em que você não está com emprego, né? Que você está disponível para o mercado de trabalho, né? E aí então pode ser que você esteja com uma certa preocupação com relação a isso também. E eu sinto justamente porque eu vejo assim a sua rotina parada também, eu sinto a sua energia bastante, assim, como se fosse você com preocupação com relação a algumas coisas, né? E, só que assim, eu sinto que as estagnações, principalmente assim no seu dia a dia, com relação ao trabalho e tudo mais, são coisas que estão indo embora, mas é importante você reforçar as intenções, tá? E principalmente ativar a energia dos seus guardiões. Então, para quem conhece, para quem se relaciona dessa forma, trabalhar com a energia de Exu é importante e necessário, na verdade, para você poder chutar para fora da sua vida as estagnações e coisas que não estão servindo muito bem para você. E para quem não se relaciona dessa forma e tudo mais, né, pode trabalhar só com energia, assim, se você não conhece, né, seu Exu por nome, aquela coisa toda, então você pode simplesmente colocar o meu guardião pessoal, né, então ativar a energia do meu guardião pessoal. E aí você pode colocar Bom, enfim, tá vindo aqui um tipo de ritualzinho pra você fazer, isso principalmente pra quem não conhece Exu e pra quem não conhece seus próprios guardiões, tá? Se você já conhece, se conecta e pergunta como que você pode integrar a energia do seu guardião na sua vida, no seu dia a dia, que tipo de elemento você pode usar, conversa direto com a entidade responsável por você. Pra você que não conhece, então tá vindo aqui um ritual pra você fazer, que é pra você colocar um copo com água e embaixo desse copo você vai colocar simplesmente escrito, meu guardião pessoal, tá? Meu guardião pessoal. Escreve isso numa tira de papel, de preferência a lápis, coloca um copo com água em cima, acende, em volta desse copo com água, um triângulo com 3 velas. Pode ser 3 velas brancas, ou pode ser uma vela branca, uma preta e uma vermelha, tá? O importante é que a vela branca esteja na ponta de cima da sua perspectiva. Então, eu tô olhando daqui pra cá, certo? Eu tô olhando daqui pra cá. Copo com água aqui, então a vela fica entre o copo... Aliás, a vela fica depois do copo. Então, o copo fica entre a vela branca e eu, tá bom? Então, a vela branca tem que estar nessa ponta. Mas se você for usar 3 velas brancas, enfim, então aí não importa. E aí você simplesmente vai fazer uma ativação de energia. E isso pode ser feito através de uma oração, isso pode ser feito através de um processo de visualização, você pode meditar na frente dessa magia, não importa o que você vai fazer, mas você vai canalizar uma energia de força, de vitalidade e de proteção energética, principalmente, tá? Porque você precisa fazer alguma ativação no sentido de você dar energia para os guardiões poderem trazer um pouco mais de fluidez para sua vida, para sua rotina, alguma coisa assim. E eu sinto aqui muito mesmo a energia do elemento água, o que é
até curioso, né? Porque, na verdade, não saiu nenhuma pedra aqui que fala diretamente do elemento água. Tem muitas pedras aqui que falam de... Aliás, não muitas, né? Mas enfim, tem pedras aqui que falam de elementos mistos. E aí tem um aqui que é um misto de água e terra. Então, se você quiser, para poder fortalecer um pouco mais, você pode pegar um pouco de areia e salpicar dentro do copo com água, em volta, assim, dentro desse triângulo, tá? Pode cair dentro da água, não tem problema. Você pode salpicar areia, porque a areia tem uma representação, né, na verdade, apesar de a maioria da areia... enfim, pra quem pega, né, assim, pega na praia e tal, enfim, né, mas dá pra comprar areia que vem de outros lugares, e areia tem uma conexão com o deserto, né, e tem uma pedra aqui que representa essa energia de deserto, essa energia de aridez, uma coisa seca, uma coisa que não sai do lugar, que não se mexe, e aqui tá falando que precisa ter um movimento pra essa coisa. Então, se você vai ativar, né, o seu guardião dessa forma que eu falei, então você não precisa fazer mais nada. Mas, se você já conhece o guardião, se você vai ativar o seu guardião de outra forma, mesmo assim é interessante você trabalhar um ritual paralelo com areia e água, tá? Então você enche um copo com areia, depois você preenche com água pra areia ficar toda molhadinha, e aí até ficar, tipo assim, um dedo de água pra cima da areia, e aí você vai fazer a sua... oração, e você vai colocar suas intenções de que aquilo que está parado, seco e sem vida comece a se movimentar, que comece a ter maleabilidade para a coisa poder pegar, enfim, um ritmo, né, para começar a pegar no tranco mesmo, né, e a coisa poder se movimentar. Eu sinto que para algumas pessoas está tendo muita perda energética, e perda energética principalmente por conta de outras pessoas. Como aqui saiu uma energia de organização também, pro emocional, para algumas coisas assim, você pode colocar isso como intenção, para você organizar as suas relações como um todo, não só as relações familiares, né? Mas você pode colocar uma organização emocional e mental, porque tá saindo aqui algumas coisas num campo social, num campo de aquário, que fala que precisa de tipo assim, um afastamento, por assim dizer. Precisa ter alguma cura, alguma coisa. Então, assim, se você teve algum problema com algum amigo, ou com algum parente, ou alguma coisa assim, que não tá legal, então esse é o momento de você começar a trabalhar algumas energias de perdão com relação a isso, porque essa coisa, por incrível que pareça, é algo que tá bloqueando a sua carreira. Então, qualquer coisa mal resolvida que você tenha com parente, e principalmente parente que não é tipo mãe, pai, avô, avó, irmão, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, eu tive um problema com um primo, com uma prima, com a tia, sabe, com a fulana que é, tipo, sabe, assim, uma pessoa que é parente emprestado, assim, sabe, que a pessoa nem é de sangue, mas que tá sempre ali na família. Então, você veja o que é disso que faz sentido pra você, ou então pode ser amigos, tá? Que aí pode ser amigos mais próximos, ou então pode ser colega conhecido, colega de trabalho, alguma pessoa assim. Mas, enfim, treta. Tá? Treta, problema, dificuldade. O que você sente que você ainda não conseguiu perdoar, ou então que você de repente até acha que você perdoou, mas enquanto eu tô falando isso, essa pessoa veio na sua cabeça, então, por amor a você, faça um ritual mesmo, né? Como eu falei, eu tava sentindo energia de água, aqui tem uma energia mista, de uma certa forma também de água, então faz alguma coisa. Não sei, aqui eu não vou dar ritual específico, não vou recomendar nada específico, mas eu recomendo que você trabalhe uma energia de água para começar a movimentar a sua carreira, para você começar a se direcionar para o seu propósito de vida com mais assertividade, sabe? Para a coisa começar a caminhar no eixo direitinho, porque eu sinto que a sua vida vai começar a fluir, mas a organização começa por dentro, para depois poder extrapolar para o lado de fora. E por último, aqui fala muito que você realmente precisa focar no seu trabalho. E focar em trabalho que te gere dinheiro, tá? Então se você tá fazendo alguma coisa, às vezes, eu tô fazendo uma coisa de favor, eu tô cuidando de fulano, porque fulano não tem condição de pagar, ou alguma coisa assim, olha, você tá perdendo muita energia aqui nesse campo social, tá? Então, o que quer que seja que você tá fazendo, se tem a ver com o trabalho, a sua perda de energia, olha, sério, para. Foca em você cuidar do seu, em você ganhar o seu dinheiro, você fazer suas coisas, não importa assim, exatamente o que isso significa pra você, mas é importante você focar na sua produtividade, tá? Então, se você está sentindo falta de vitalidade na rotina, essa coisa toda, se você está sentindo um cansaço ou algo assim, eu te digo, isso vai passar. E se você está sentindo que você já, de repente, pôs intenção para isso e tudo mais, mas ainda não fluiu, então calma, que a coisa vai fluir, só faz o trabalho do copo de areia com água, que isso vai ajudar você de uma forma mais específica a você ter um pouco mais de energia e vitalidade para começar a fazer as coisas que você precisa no seu dia a dia para você ter algum resultado na sua vida, né? Para você começar a se direcionar para algo melhor.
E essa foi então a leitura para quem escolheu o Buda. E agora nós vamos para a leitura de quem escolheu o Elefantinho Dourado. Vamos lá. Nossa. Vamos lá. Eu peço às entidades responsáveis por esse trabalho da cristalomancia que abram os portais para esse trabalho, que abram os nossos serviços acásticos e que permitam que as leis divinas conversem a partir desses cristais, trazendo informações e a reprogramação de registros, que sejam trazidas as dicas dos rituais, das magias, para poder direcionar a vida da melhor e mais elevada maneira e para que a prosperidade flua hoje e sempre na vida de quem está me ouvindo neste momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo. Coisas muito interessantes. Ok. Então, para você que escolheu essa leitura, primeiramente, está saindo aqui uma energia de... eu vejo uma espiral para cima, tá? Então, a energia que está vindo aqui é uma energia para te erguer. Então, a primeira intenção já, para você colocar nos seus rituais, nas suas coisas, é que você estabeleça um compromisso, por assim dizer, com a sua ascensão. Eu sinto aqui que tem questões kármicas e principalmente questões relacionadas a dívidas kármicas, questões de crimes cometidos em outras encarnações, ou mesmo nessa, enfim, né? Enfim, não sei com quem que eu tô falando aqui, né? Mas enfim, independente do que aconteceu, tá? Existe aqui uma energia de você fazer o resgate disso, e que então, provavelmente você é alguém que já veio resgatando coisas, que você já veio trabalhando as energias que você precisava, enfim, né, para você poder ter um bom caminho nessa encarnação, né, para você conseguir evoluir. E eu sinto aqui que você já está se alinhando muito bem com o seu propósito de vida. Já tem aqui uma energia muito propícia, na verdade, para ajudar você no cumprimento do seu propósito e tudo mais. Porque você tem, pelo que eu percebo aqui, alguns contratos, algumas questões que você precisa cumprir, sabe? Porque não são contratos que vão te prejudicar, então não tem por que você cancelar esses contratos, entendeu? E o que eu vejo aqui é que os resgates, né, que estão vindo aqui para você fazer e tudo mais, ou que você já veio fazendo, estão ajudando nesse seu alinhamento. Então, para quem já andou fazendo reversão kármica e coisa assim, recomendo muito que você continue fazendo, né? Se você está no processo ainda, principalmente, mas se você já terminou, você pode dar um tempinho, enfim, para a energia processar, porque eu sinto que tem alguma coisa que tá dando muito certo, sabe? Tem aqui um sinal, na verdade, para sua vida de um novo começo, assim, e que assim, tá vindo para trazer uma renovação para sua vida, mas não significa que você tá 100% livre das questões de sombras que você precisa trabalhar. Então, como eu falei, o alinhamento está acontecendo, tem uma renovação acontecendo, você precisa se comprometer realmente com o seu caminho evolutivo, com a sua ascensão, você precisa realmente seguir o seu propósito, seguir o seu desejo, né, de alma, aquilo que a sua alma clama por fazer, né? Porque esse é o caminho que vai te levar para o sucesso, sabe? Esse é o caminho que vai te levar realmente para a espiritualidade olhar para você e falar assim, olha, parabéns, realmente, você venceu, você conseguiu superar tudo, então você merece isso que você vai ter, né, na sua vida, de sucesso, de reconhecimento, de, enfim, recompensa e tudo mais. Mas como eu falei, ainda tem um processo de sombras, ainda tem um alinhamento precisando acontecer, principalmente tem aqui algumas questões sistêmicas, de questões kármicas mesmo, né, que ainda estão passando por processamento. Então é interessante que você coloque mesmo uma intenção de que sejam finalizados os processamentos kármicos envolvendo não só você, mas também a sua ancestralidade. Independente de ser materno ou paterno, eu tô sentindo as duas energias aqui, principalmente materno, mas paterno também. E conforme essas energias forem processadas, você vai sentir muito mais as coisas fluindo a seu favor, tá? Então, a dica aqui, assim, a principal, tá? O eixo principal aqui do seu jogo, que tá falando do que é mais sério que você precisa resolver, é só a finalização de um processamento kármico,
tá? Processamento de dívidas kármicas e processamento kármico no geral, para você se alinhar com o seu karma positivo. Então, não tem muito trabalho assim que você precise fazer, mas é importante você focar mesmo nesse processamento de sombras. E o que eu percebo é que você está passando mesmo por processos de ajustes internos, com relação aos seus desejos de alma, com relação aos seus propósitos mesmo, com relação às suas questões interiores. Eu sinto você passando por um processo de autoconhecimento muito grande. Então, se você sente, por qualquer motivo que seja, que de repente você precisa de mais tempo para você, para o seu processo pessoal e coisas assim, coloque essa intenção no seu ritual também, para você poder, assim, conseguir organizar melhor a sua rotina, porque eu sinto aqui que a sua rotina tá um pouquinho bagunçada, e principalmente para quem tem relacionamento, eu sinto que tá bagunçado justamente por conta do relacionamento, talvez. Isso pode ser um fator agravante, né, mas não é o principal, assim, no sentido de ser o único fator, né? Tem outras coisas aí acontecendo que estão contribuindo para isso também, mas eu sinto que principalmente para algumas pessoas o relacionamento pode estar interferindo com a sua rotina, com seus afazeres, com as coisas que você precisa cumprir, às vezes meta que você precisa bater, sabe, prazo que você precisa cumprir, coisa assim. E aí, então, é importante você colocar essa energia de o relacionamento estar sincronizado com a rotina, com o tempo das coisas, para que realmente, assim, as atividades que forem ser feitas enquanto o casal junto, que sejam feitas realmente num momento propício, num tempo propício para isso, sabe? Para não ficar aquela coisa de, por exemplo, eu fico procrastinando porque o meu parceiro, a minha parceira quer ficar comigo, quer sair, quer fazer X, quer fazer Y, e aí às vezes você precisa trabalhar, você precisa fazer alguma outra coisa, e aí então, né, enfim, o relacionamento pode estar oferecendo um pouco de perda de foco. É mais isso, assim, a questão. Mas eu sinto que, como eu falei, a sua rotina tá se ajustando ou vai se ajustar, e é importante você colocar, então, essa intenção de ajuste de rotina, correção de rota, para você poder alinhar mesmo as energias que você precisa para você ter mais produtividade na sua vida, simplesmente. Eu sinto que realmente tem um caminho se abrindo para você totalmente novo, assim, de novos horizontes, muita coisa boa chegando, milagres acontecendo, mas é uma coisa de cada vez, tá? Eu percebo que vão ter coisas aqui que são lentas, que é devagar, tem coisas que a magia por si só, então se você já fez rituais, se você já fez magias, se você tá no grupo de magia comigo, aqui tá vindo mesmo uma mensagem, um sinal pra você de falar, olha, um novo ciclo vai se abrir, muitas coisas vão se renovar, tem muitas coisas que vão ser ativadas pra você na sua vida, mas é um processo de cura que é um passo de cada vez, tá? Então não adianta você ter pressa pra querer que as coisas aconteçam, sabe? Ter pressa pra querer resolver coisas e tal, porque a magia tem um processamento que é inteligente. É igual você pensar um programa de computador que tem uma programação. Quando você dá o código, né, quando você dá o sinal, o disparo, para o código começar a rodar, dependendo do sistema operacional, né, dependendo do hardware, né, da máquina que está processando aquele programa, se é um programa muito pesado e a máquina é lenta, então vai levar mais tempo para processar. Agora, se a máquina for mais rápida, for mais potente, for mais moderna, e aí você coloca o programa mais pesado para rodar, ele roda rápido. Então, por que eu tô falando isso? Tudo depende do seu próprio aparato espiritual, biológico, o que você dá conta de processar, onde estão as suas crenças limitantes, todas as coisas que dizem respeito a você e a sua própria energia têm uma característica única, e então as energias que são enviadas têm um nível de processamento que é único para você. Então, mesmo para quem tá no grupo de magia comigo, que tá recebendo as energias, e que fala assim, nossa, Matheus, eu tô com você aí já faz uns meses, parece que a coisa que eu tô querendo não destravou ainda. Não destravou justamente porque tem um tempo de processamento que é para você conseguir acompanhar a mudança. Porque senão as coisas acontecem, a coisa muda e o negócio vai assim, uau, e aí você não dá conta de acompanhar e aí retrocede. E não é esse o objetivo do grupo de magia e da magia por si só. Porque a magia precisa acelerar algumas coisas, e não adianta acelerar aquilo que você quer se de repente tem uma outra coisa bloqueando e aí precisa acelerar aquilo ali primeiro, entendeu? Então tem várias questões aqui envolvendo mesmo o processo da magia, questões de cura, cura para relacionamentos também, né, para quem passou principalmente por questões sexuais complicadas, problemas de fertilidade, sabe, algumas coisas assim, não sei exatamente o que é, mas para quem passou por problemas assim no relacionamento, alguma coisa, às vezes questão de traição, ou então o relacionamento que estava desajustado, para quem estava se sentindo distante do parceiro ou da parceira, alguma coisa assim, né? Para quem está em relacionamento que está passando por algumas coisas assim, né? Oscilações. Isso está vindo para uma cura, isso está vindo
para concluir um processamento, então não acredito que você precise necessariamente colocar uma intenção específica no seu próximo ritual para isso, mas você pode, se você já colocou anteriormente, reforçar aquela mesma intenção para a coisa do relacionamento poder fluir. E para quem não tá no relacionamento que tá buscando, eu sinto que tá cada vez mais próximo a chegada de alguém, mas ainda vai levar um tempinho, porque você ainda precisa de um tempo para respirar e para você se conectar principalmente com a sua crença e aquele sentimento do otimismo e da crença no milagre, no sentido de, sabe aquela coisa da fé inabalável? É isso. Você precisa ter aquela fé inabalável de que a coisa vai dar certo pra coisa realmente dar certo, tá? Então, essa é a dica aqui pra você. E tem 3 pedras que saíram aqui no campo social que me trazem a chegada, principalmente, a manifestação, para quem veio manifestando, por exemplo, novos amigos, um novo círculo social, para quem veio manifestando parceria profissional, ou então para quem tava esperando, né, de repente, assim, a chegada de um membro novo da família, sabe? Tipo assim, tinha algum parente, né, alguma parente que tava grávida, alguma coisa assim. Eu tô sentindo aqui uma energia de muitas bênçãos chegando aqui pro campo social. Então, se você tava passando por problemas também, com amigos, com parentes, com coisa assim, tudo vai se resolver. Então, eu nem diria pra você que você precisa se preocupar ou que você precisa fazer alguma coisa com relação a essa energia pra acelerar e tudo mais, porque o negócio aqui já tá abençoado pra caramba. Então, eu diria pra você, se você tava esperando uma manifestação, assim, de uma coisa que você sentia, nossa, parece que o negócio não vai acontecer mais, sabe? Assim, alguma coisa que eu sinto muito essa energia de você ter tido que desfocar disso e falar assim, não, deixa quieto então, eu vou fazer outra coisa da minha vida, eu vou fazer, enfim, o que tá ao meu alcance, né? E aí eu sinto essa coisa aqui se resolvendo. O que quer que seja que isso daqui tá querendo dizer pra você, eu sinto essa coisa se resolvendo. E é interessante, assim, porque eu sinto muito essa energia maternal nesse campo, assim. Então talvez tenha alguém que pode ser que venha a precisar de um colo seu, ou então de um acolhimento, de alguma coisa assim, e não tem problema você doar energia para essa pessoa, contanto que você esteja com a sua energia pessoal bem ancorada, para você poder doar energia sem isso te faltar. E eu sinto que para algumas pessoas pode ser que esteja chegando uma energia como se fosse uma contribuição, uma doação, alguma coisa assim. Ou pode significar isso daqui que de repente pode ser interessante para você começar a fazer algum trabalho de caridade, ou então começar a doar para alguma instituição. Isso pode ser também interessante para você. Mas independente de qual fluxo for, né, tem alguma energia aqui de caridade, de doação, de doar-se, né, para algo, para alguém. Não sinto que isso seja puramente monetário, né, financeiro. Pode ser, sim. É uma contribuição financeira, mas pode ser uma ajuda, sabe? Pode ser alguma coisa, uma pessoa que você nem esperava, que de repente chega ali, nossa, você foi a resposta que eu precisava, sabe? Assim, como se fosse a solução do problema, de repente chega a pessoa e traz a solução como milagre para você. Então você pode colocar simplesmente a intenção da seguinte forma: eu aceito que os milagres se manifestem na minha vida. Ponto. Deixa simplesmente os milagres se manifestarem e eles vão se manifestar. E essa foi, então, a leitura para quem escolheu o elefantinho dourado. E, por último, vamos verificar qual é a mensagem final e qual é a principal energia que é importante ser trabalhada por todas as pessoas que ficaram aqui até o final do vídeo. Para os rituais, para as magias, vamos ver realmente quais são as energias mais adequadas a serem trabalhadas, quais energias lunares também podem ser úteis, e vamos descobrir aqui. Opa, veio. Olha só que interessante. Veio aqui a carta da autorreflexão. Então essa carta fala justamente sobre olhar para o nosso próprio reflexo no espelho de uma certa forma, mas não enxergar só aquilo que a gente vê na superfície, entender, né, tentar entender as profundezas, né, tentar entender o que mais existe ali que precisa ser visto, que precisa ser integrado, que precisa ser processado. É interessante que a própria carta, né, a própria lua que está aqui nessa carta é uma lua muito próxima da lua cheia. É o primeiro movimento, né, após a lua cheia, quando a lua começa a se esconder, né, a perder o brilho.
E claro que isso não significa que você precisa fazer esse ritual, essas coisas na lua cheia, apesar do vídeo ter sido gravado para a lua cheia, como essas leituras são atemporais, então você vai fazer da maneira melhor que você sentir os seus rituais, quando você sentir que for o melhor para você, mas principalmente aqui a energia de lua cheia, caminhando para a lua minguante, vai ser interessante para serem trabalhadas essas energias das duas leituras, tá? Principalmente porque nas duas leituras saíram questões envolvendo questões familiares, ajustes familiares que precisam acontecer também. Então, o que eu vejo, assim, o que eu sinto dessa carta é que você precisa realmente ir além da superfície do seu próprio eu, para você realmente entender que você está carregando talvez uma onda de coisas, né? Uma sequência de eventos, enfim, de energias, que talvez seja o momento mesmo de você entender o que você precisa fazer para você soltar, principalmente, as energias que não estão te fazendo bem. E é isso. Essa foi a interpretação da carta, a interpretação dos cristais e a leitura dessa lua cheia em Sagitário. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha feito sentido para você e que você consiga realmente fazer o melhor possível com todas essas informações para sua vida poder fluir da melhor maneira. E eu te agradeço de todo o meu coração por você ter ficado comigo aqui, assistindo esse vídeo até o final, por você ter permitido essa nossa conexão. E agradeço ao universo por você, pela sua vida, pela sua existência, por você estar aqui. Gratidão mesmo de todo o meu coração e um beijo no seu coração.